Nessa primeira aula, o Trino Jaruan Mestre Bal já começa assim, porque ela já passou também a sofrer influência de seguidores. Aqui ele está falando da tia Neiva, de adeptos, de mentalidades, de filosofias, mas se observarmos bem o que Pai João e Pai Zé Pedro, junto às princesas na Cachoeira do Jabá, fizeram, foi justamente montar a essência original do sacerdócio africano contido na Umbanda. É interessante se falar disso. Então, naquele trabalho lá na Cachoeira do Jaguar, eles reconquistaram por herança a corrente mestra, que havia sido, em seu período na África, recolhida pela vaidade e pelo orgulho dos seguidores. Então, o que o Balson está falando aqui, que o que o pai Zé João e o pai Zé Pedro, junto às princesas na Cachoeira do Jaguar, fizeram, foi justamente montar a essência original do sacerdócio africano contido na Umbanda, no povo de Deus. Aí não está falando especificamente da Umbanda, como a gente meramente imagina que seja a escola da Umbanda nos tempos de luz onde ela é praticada. O bálsamo, o Trio de Jaruã, está se referindo à Umbanda, a parte pura de capela. Aqueles seres da parte pura de capela. Então, naquele trabalho lá na Cachoeira do Jaguar, eles reconquistaram, por herança, a corrente mestra que havia sido, em seu período, na África, recolhido pelo orgulho dos seguidores. Era um sacerdócio, talvez, com a mesma importância que dispomos hoje. Eu não digo talvez, eu digo com a mesma importância que nós dispomos hoje. Porque desde a África, do momento que nós chegamos, ou que os nossos emissários, os nossos familiares, primeiros, os precursores, chegaram e montaram toda essa estrutura nossa no continente africano, e de lá a gente vem caindo há 32 mil anos, de queda em queda, tentando se erguer. Então, esse sacerdócio tem a mesma importância que dispomos hoje. Então, essa corrente operava na África, a corrente indiana do espaço, as correntes brancas do Oriente Maior, a qual nós dispomos na doutrina do amanhecer, ela, naquela época, também operava na África. Chegou um período que os sacerdotes, por vaidade, por orgulho, por pretensões, começaram a sair da direção prevista. E aí houve a interferência divina. Aí vem a pergunta: isso pode ocorrer conosco? Sim, mas é preciso que a gente entenda, em primeiro lugar,
que a partir do momento que nós, eu, ou qualquer um que escolha a doutrina do Vale do Amanhecer para ser um adepto, ele não depende do próximo para evoluir. Em termos, o próximo é um instrumento da evolução dele. E ele, por consequência, é um objeto dele próprio, de suas escolhas, do seu livre-arbítrio. Ser a evolução dele próprio. Um grande mestre, por nome de Irishi, provocou o cisma, que significa, no contexto religioso, é uma divisão entre pessoas geralmente pertencentes a uma organização, movimento ou denominação religiosa. Esse cisma aconteceu lá na África e essa divisão entre pessoas pertencentes à nossa doutrina, o cisma, também aconteceu conosco. Por mais que nós diga que não. Não no sentido totalitário daquilo que Irishi fez lá na África, porque lá na África foi porque o sacerdote, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, segundo a tia Neiva, nós fomos para a feitiçaria. E aí, dentro da feitiçaria, tudo de ruim estava incluído. Poder, poder, poder. E se esquece o homem de que um palmo acima da cabeça dele, ele não manda em nada. Não precisa nem ser um palmo acima da cabeça. Então, um grande mestre, por nome Irishi, provocou o cisma, que tinha seu nome, o cisma de Irishi. Ele criou um oráculo e recolheu a corrente mestra. Porque naquela época se lançava a mão da corrente mestra e o homem doente pelos seus valores, suas concepções, suas conveniências, usava da energia para fazer o mal. Aí Irixista não tá certo. Fez um oráculo e recolheu a corrente mestra. Para vocês que não sabem, que são novos, muitos veteranos da doutrina do Vale do Amanhecer, hoje são poucos. Mas eu acredito que a espiritualidade, depois da morte da tia, tem preparado outros. Ou os outros, dentro da própria preparação que o Javá vem implantando no decorrer de décadas, existe ali os selecionados pela espiritualidade. A tia Neiva, na época dela, ela preparou, sim, um grupo de mestres. Eram muitos, tinham muitos. Mas, segundo ela, se dentro da sala tivesse 5, daqueles 5 se tirava um. Primeiro, assim, a espiritualidade tinha 60, 70 médios dentro da sala, médios de comparação. Homens, pais de famílias, de todas as idades. Aqueles homens, eles estavam ali tendo aula com aquela mulher, mas mal sabia ele que preparação. A preparação seria para ser um.
Vantares, Eganado, né? Eganado, Gairo e Agamor. Tem representante lá dos mestres da estrela sublimação, comandando a estrela cadente, mas na realidade era uma preparação para que se a doutrina corresse risco de uma alteração na invocação da corrente mestra, aqueles aparelhos tivessem pelo menos um pronto para que o céu descesse sobre a terra e recolhesse a corrente mestra. Porque ela foi trazida, mas para poder ser recolhida daqui, ó, Elixir teve que reencarnar, teve que encarnar, fazer um oráculo. Aí o que a tia Neiva fez? O oráculo já estava pronto, era o oráculo de 468. É o oráculo de 468. Então, o próprio oráculo tinha que ter um grupo preparado que, se caso houvesse uma situação delicada, um aparelho tivesse pronto ali para poder receber a luz vinda do céu, que, no caso, pode dizer não, que o próprio Pacheta Branca, Manhara, sei lá, e recolhesse a corrente mestra. Agora, um médium, para fazer isso, ele tinha que ter herança. Antes de tudo, ele tinha que ter coragem, tinha que ter uma conduta, tinha que ter conhecimento, porque isso não é feito à revelia, sabe? Assim, e graças a Deus eu estou falando aqui para vocês uma coisa que é muito sagrada mesmo, não era coisa que era falada ali e só era reservado a quem realmente estava ali. Pois bem, então, Elixir criou um oráculo, recolheu a corrente mestra, e automaticamente aquele sacerdócio começou a se fragmentar. E aqueles negros africanos, quando foram trazidos como escravos para o Brasil, trouxeram os remanescentes. E quem eram os remanescentes? As pessoas que permaneceram na fé em Deus. Ou seja, que permaneceram na fé, na cultura que aprenderam dentro daqueles oráculos. Dessa estrutura, dessa cultura sacerdotal, e é claro que aí, já sofrendo variações de acordo com os próprios grupos que traziam, né, quando trouxeram esses escravos, né, esses remanescentes, a, já ia sofrendo as variações de acordo com os próprios grupos que traziam. E no período, quando o pai João, regulando a idade de 14 anos com o pai Zé Pedro, ali chegaram depois de toda uma sequência de episódios, até que se reúne aquele grupo de 108, que vem a se fixar na Cachoeira do Jaguar. Então, o que aconteceu ali na Cachoeira do Jaguar? Eles reconquistaram aquela corrente mestra que perderam o direito de ter na África. Então, uma corrente mestra, ela foi reconquistada por uma sequência de rituais que eram feitos na rotina da vida daqueles escravos que compunham um conjunto de senzalas e de fazendas na região aqui do extremo sul da Bahia,
que se reuniam junto aos crioulos na Cachoeira do Jaguar para manipulação dos seus rituais, seus contatos com os seres de luz, e aí eles foram reconquistando o direito de ter a corrente mestre, que tinha sido recolhido lá na África. Uma vez reconquistando novamente a corrente mestre, reconquistada como herança, foi novamente recolhida o pai João de Enoque, pai Zé Pedro de Enoque, pai Jerônimo de Enoque. Quer dizer, eles recolheram de novo a corrente como reconquista no extremo sul da Bahia. E todos que vieram integrando aquela missão, por herança. Então, foi por herança. Foi o que concedeu a clarividente tia Neiva, em nossa época, de trazer a corrente mestre. E o que é interessante, tem um quadro lá no Templo Mãe, da Cachoeira do Jaguar, que tem pai Zé Pedro e pai, né, os Enoques, consagrando a tia Neiva. Eles estão com as mãos no quadro, em cima da cabeça dela. Naquele momento, eles estão transferindo, dando a ela a condição de herdar essa herança para que ela, em Brasília, pudesse criar a doutrina, né? E também lançar a mão da corrente mestre. Porque aí já foi reconquista. Reconquista dessa herança que eles fizeram lá, na Cachoeira do Jaguar, transferindo a herança também para a Tia Neiva. Eles só puderam fazer isso porque tinha feito uma reconquista, né? Daquilo, da corrente mestra que tinha sido perdido na África. Reconquista de pai João, pai Zé Pedro, reconquista das princesas e de todos envolvidos na época. Então, hoje, esta simplicidade de nosso mestre, quando chega na pira e faz a chave de abertura da corrente mestra. Ó grande oriente de Oxalá, ordem intercâmbio. Tapi, tapi, orixá. Simirombo, orixá maior. Tapi, tapi, orixá. Intercâmbio, Oxalá mandou. Ó tapi, ó batalá. Salve Oxalá, salve Deus. Tapi, tapi dos grandes orixás. Simirombo do grande oriente de Oxalá. Ó povo de Abatalá, ó povo de Abatalá. Entrego meus olhos, minha boca e meus ouvidos para serem orientados e repartidos. Entrega a ti, meu Pai, meus olhos, minha boca e meus ouvidos. Por Tapiri e Miromba quero ser bem assistido. Senhor, ilumina minha consciência para que santificado seja o meu espírito algum dia. É uma grandeza. A segurança desta presença foi a reconquista dos Enoques e das princesas. Daquele trabalho árduo das entidades na Cachoeira do Jaguar, que foi responsável por isso. Imagine, vovô Agripino, né? Vovó Marilu envolvida, Caboclo Pena Branca, o pai Cesta Branca, né? E outros envolvidos, juntos àqueles que estavam ali encarnados. A história registra o período da escravatura como uma mancha negra na história do Brasil, o que não é. E não foi e não é. Quer dizer, uma das vergonhas da nossa nação é a escravatura. Pela visão iniciática, foi um gigantesco processo redentor.
Então, se foi um processo redentor na Cachoeira do Jaguar, pela reconquista de algo que a gente tinha perdido na África, então, pela visão iniciática, ela continua. Continua, sim, esse gigantesco processo de redenção em nossas vidas. Senão nós, eu, vocês, não estaríamos, né, nessa condição. E é exemplo sempre de uma ação iniciática a história que a história desconhece, né? Desconhece até porque desconhecia até hoje, porque nós já estamos falando disso. É a segunda vez que eu estou falando disso. Material que poucos médios têm acesso dentro da doutrina, poucos desse universo de médios que adentra a nossa doutrina. É curioso, por exemplo, hoje, relata o Trino de Aruan, a gente percebe mestres e ninfas em busca de respostas que transcendem este sistema formal de informações. Não é verdade? Olha que isso foi em 1994. E olha, eu repetindo aqui as palavras do Trino de Aruan, mestre Bálsamo, porque vocês são testemunha disso. É curioso, por exemplo, que a gente percebe mestres e ninfas em busca de respostas que transcendem este sistema formal de informações. Nós precisamos começar a ensiná-los, para vocês verem que em 1994 já se falava isso. Tianego morreu em 1985. Um ano, não chegou um ano, não chegou um ano. Eu estava lá, não chegou um ano. Uns 3 meses após, a gente já começou a sentir essa necessidade. E foi aumentando cada vez mais. E parece que essa necessidade de informações, as atitudes de quem estava ali foi velando cada vez mais. Porque se formou dentro dessas informações um círculo repetitivo. E eu até concordo, até um determinado ponto. Mas hoje preciso que a gente reveja isso. Até ontem, eu tinha na minha mente, no meu coração, um outro material para passar para vocês. Até ontem. E de lá para cá já mudou essa situação. Então, vamos continuar. Relata aqui, na sua continuação, Trino Germán, nós precisamos começar a ensiná-los o que eles estão buscando, aquilo que não se encontra. Porque se fosse fácil saber, a própria história teria em seus registros. Mas observem, o que é que se sabe sobre os maias? Aí ele lança essa pergunta. O que é que se sabe sobre os maias? O que é que se sabe sobre a península de Yucatán? O que é que se sabe sobre as pirâmides do Egito? O Trino de Aruan lança essas 3 perguntas e outras mais. Mas, mesmo dentro desse contexto, tanto dessas perguntas sobre os Maia, sobre a Península de Yucatán, sobre as pirâmides do Egito, ainda são veladas dentro do conteúdo de esclarecimento que tem essa doutrina, até hoje. Porque essas informações existem e estão dentro do acervo entre linhas. É preciso que se estude, se pesquise para trazer ela às claras como esclarecimento.
Se observarmos que, no sentido íntimo dessa realidade pirâmides maia, havia um sacerdócio ali contido. O que ele quis dizer com isso? Que havia uma ritualística que era praticada como tanto quanto nós outros praticamos os nossos rituais dentro dos trabalhos no vale. Trabalhos esses que têm uma finalidade de manipular a energia, transformar a energia positiva, negativa, em energia positiva, a benefício dos menos esclarecidos, surdos e mudos, e os desencantados pela vida, e os incompreendidos. Então, se observarmos que no sentido íntimo dessa realidade pirâmides maia, havia um sacerdócio ali contido, restrito a um mínimo de pouquíssimo que conquistavam. E essa conquista, ela é restrita hoje à individualidade de cada um, médio. Eu hoje, dentro da posição que eu estou percebendo isso nitidamente. E eu estou buscando uma forma de trabalhar os meus dentro de um entendimento que eles possam entender isso. O que está falando, mestre? Eu estou falando que para ser um médico da doutrina do Vale do Amanhecer não é fácil. Primeiro, quando você começa a desenvolver dentro da escola Vale do Amanhecer, da espiritualidade do Vale do Amanhecer, você morre para a vida e nasce para a espiritualidade. Isso não significa que você tenha que se enclausurar dentro de sua casa ou viver se tornando um médico de final de semana, de igreja, de rituais. Morrer para a vida e nascer para a espiritualidade, você pode comer seu feijão, sua feijoada, tomar seu leite, sua água de coco, ir para a praia. Enfim, você só precisa de um detalhe, é ter consciência do que é bom e do que não é. Para morrer para a vida e nascer para a espiritualidade, o salto é pequeno, só precisa ter consciência. E quando se fala de ter consciência, a consciência exige que você, entendeu? Trabalhe o seu caráter para fazer uma viagem interior bem alicerçada. Alicerçadas em valores bons, do bem, de acordo com aquilo que nós imaginamos do que seja bom aqui no plano físico, porque seria assim na Terra, será assim na Terra como no céu. Se você for bom aqui, você vai ser bom lá. Se você for ruim aqui, você vai ser ruim ali embaixo. Ok? Então, se observarmos que no sentido íntimo dessa realidade pirâmide maia, havia um sacerdócio ali contido, velado, restrito ao mínimo de pouquíssimo que conquistavam, que se superavam para ter acesso. Como esperar que alguém de nós justifique se é um segredo do sistema iniciático? É um segredo? Se torna-se segredo porque é cada um no seu livre-arbítrio que escolhe. Ah, eu não vou deixar perder o meu churrasquinho, minha cervejinha, meus amigos, final de semana, meu futebol.
E outras coisitas mais que, de repente, é tão bom viver aqui, né? O profano é viável aqui, né? E você vai e mete o pé na jaca. Então, como esperar que alguém de nós justifique se é um segredo do sistema iniciático, que é contido no íntimo, e só é possível descortiná-lo na intimidade, ou seja, dependendo do indivíduo. Salve Deus. Dependendo do mestre, da ninfa, em sua jornada pela sua evolução, pela sua harmonia, pelo seu equilíbrio, pelo seu amor e descortinando aquilo que o plano espiritual acha que é necessário que descortine. E nem sempre o médium que busca a estrutura dessa escola da doutrina do Vale do Amanhecer, talvez por mais experiente que seja, por exemplo, como aconteceu comigo ontem, com 44 anos de Vale do Amanhecer, é incomodativo você ter um transporte que não é legal, às vezes, para você, porque eu dei graças a Deus que eu acordei e a minha mão tocou na Janete que estava no meu lado. Eu digo, pô, graças a Deus a Janete está aqui, minha esposa está aqui. Porque é ruim, você falta ar, falta fôlego, falta tudo, né? Você fica preocupado com a pessoa que você convive, gosta, filho, esposa, né? De repente você eles desaparecem do outro lado, você não tem notícia, não tem nada, mesmo que seja um reajuste, uma coisa assim, mas são seres que estão do meu lado. E digo, sumir agora, como é que eu vou preocupado de saber notícia da pessoa, como é que estava, o que está acontecendo, o que aconteceu. Aí, quando vi que estava do meu lado, eu, pô, graças a Deus, eu estou em casa. Esse descortinar, né, que ocorre espiritualmente em nossas vidas, a gente também tem que estar preparado para isso. E na maioria das vezes não estamos. Porque é incomodativo. Eu chamo o efeito colateral do fenômeno mediúnico. Porque, continuava o Adjunto Trino de Aruan, mestre Bálsamo, eu não vou de encontro ao que eu quero. Aí ele vai relatando, tá? Depois, quando ele se observar no íntimo dessa realidade, vai, né? Ele vai se é possível descortinar a evolução pela sua harmonia, pelo seu equilíbrio, pelo seu amor. Está falando da evolução. Aí, essa evolução, porque eu não vou de encontro ao que eu quero. Eu vou de encontro àquilo que me permite, de acordo com o espaço que eu gero. Porque para que se faça a presença do eu, mestre, minha individualidade, é preciso que eu, discípulo, minha personalidade ofereça condição. Se a minha personalidade não oferecer condição para que eu possa viver a missão, viver o missionário, não vai adiantar, porque o eu mestre, a minha individualidade, ela não vai realizar esse trabalho, vai ficar em guerra. Ela vai estar nesse conflito de guerra. Porque, vamos repetir, porque para que se faça presença o eu, mestre, o meu eterno, é preciso que eu, discípulo, a minha personalidade, ofereça condição. Particularmente agora no Vale, por que esse clima? Isso em 1994 ele falava, olha só, por que particularmente agora no Vale, por que esse clima? Nós não estamos com alguém
numa referência para ensinar. Então, vocês imaginem que clima não estava há 9 anos depois da morte da tia Neiva. Em 1994, ela morreu em 1985. 1984, era 9 anos depois da morte dela. Imagine o clima que não estava no Vale. Aí ele fala, nós não estamos com alguém numa referência para ensinar. Porque, particularmente depois da passagem de tia Neiva, não passamos a viver o ciclo do eu mestre, minha individualidade, mas estamos vivendo, sobretudo, o ciclo do eu discípulo, a minha personalidade, até hoje. Até hoje. É o preço. Salve Deus. O eu mestre, minha individualidade, conduz o eu discípulo, a minha personalidade, até o ciclo. Que ciclo? O ciclo de você se encontrar a sua paz interior, de você se espiritualizar. Então, o eu mestre, a individualidade, é que conduz a sua personalidade até um ciclo. Um ciclo. Se falando em termos de ciclo, cada ciclo tem 2.000 anos. 2.000 anos, cada 1.000 anos tem 100 séculos. Aí, se nós fizermos um paralelo, eu tinha 100 séculos, é isso? 1.000 anos tem 10 séculos, não é isso? 100, 200, 300, 400, que é 10 séculos. 10 séculos tem 1.000 anos. Se eu tiver 5 séculos, que são 500 anos, eu tenho 5 reencarnações se eu viver 100 anos cada um. Mas a história diz que nós só tivemos de 19 e alguns até 21. E aí? E os outros tempos, se for fazer um paralelo com o tempo da Terra, onde é que nós estávamos? Vocês já pararam para pensar nisso? Onde é que nós estávamos? Eu estava fazendo o quê? Né? Mas aí é algo para pensar e a gente falar sobre isso depois. Então, o eu mestre, a minha individualidade conduz o eu discípulo, a minha personalidade até um ciclo. Mas tem um ciclo, veja que aí está no masculino, um ciclo. Processo de tempo, de evolução de um sistema que leve este a reproduzir o seu estado inicial. Então, mas tem um ciclo que só é possível penetrar através do próprio eu discípulo da personalidade. Olha que fantástico isso. Então, para que haja a evolução, para que eu evolua, eu preciso da minha personalidade. Que a minha personalidade, agora, um detalhe, eu quero cantar a pedra aqui para vocês. Essa personalidade, se você quer evoluir, ela tem que ter consciência, você tem que deixar o seu espírito agir, contribuir para que você tenha consciência das coisas. Porque você, ao nascer, você sabe o que é certo e o que é errado. Ah, mas a criança não sabe. Algumas crianças sabem, sim. Crianças, tem criança que bota a mão no fogo, queima, por curiosidade, né? Então, tem esse estágio que nós, mesmo adultos, passamos como crianças inocentes. Mas isso não significa que você tenha que ficar como adulto nesse estágio de criança inocente a vida toda só pisando na jaca. Porque quando você está um adulto criança, os seus descendentes, seus pais, já lhe ensinaram uma cultura de educação. Se você não aprendeu, a escolha foi de não aprender foi de quem?
sua. Salve Deus, estou falando demais. Porque só os discípulos, a personalidade o conduz até lá. Vou repetir de novo, olha. Mas tem um ciclo que reproduz o estado inicial, que só é possível penetrar através do próprio eu discípulo, né, da personalidade. Porque só os discípulos, as personalidades, se conduzem até essa reprodução de estado inicial. Fantástico isso, né? Ele, o discípulo, a personalidade, precisa conquistar essa condição. E essa conquista, ela tem que ser pelo esclarecimento, pelo entendimento, pelo aprendizado, entendeu? Aprimorando, assim, a sua consciência. Para depois o outro, eu mestre, a individualidade, possa agir. Então, ele, a personalidade, passa a receber o que lhe é compatível. Está dizendo aqui, o meu entendimento é que, depois, né, desse ciclo, só é possível penetrar pela personalidade, você vive como um adulto criança. Quando eu era criança, vivia as coisas de criança, Jesus Cristo já falava disso, meu Deus do céu. Mas nós, entendeu? Seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo e nos estacionamos como adulto na fase de criança. Aí eu não quero, não posso, não gosto, não aceito, não isso, e aí vai se torna um inconveniente na vida, por escolha própria. Continuando. Isso é muito sério. E muitas das respostas, muitas vezes provocadas pela transcendência, elas estão até certas, mas não há como respondê-la, porque nós estamos caminhando também na mesma direção, também em busca de resposta. E não haverá uma só entidade interessada em nos responder, pode ter certeza disso. Salve Deus. Cheio de interrogações na cabeça, de perguntar para mim, eu também estou querendo saber. Ah, vamos perguntar para as entidades não estão nem aí, então não está interessada assim, para responder, ok? Porque precisamos, primeiro, nos encontrar com a realidade de nossas vidas. E é justamente na realidade de nossas vidas que nós, na maioria das vezes, ficamos adulto-criança, vivendo a faixa de criança, ou a faixa de adolescente. Porque precisamos, primeiro, nos encontrar com a realidade de nossas vidas, precisamos, antes de tudo, encontrar as respostas para os mistérios de nossa própria vida. Antes de encontrar a resposta para esses mistérios da visualização, da busca do conhecimento, nós precisamos entender o sentido do Evangelho e praticá-lo. O Evangelho é proporcional ao meu desenvolvimento nos termos da humildade de tratamento, da tolerância de compreensão, que vai formalizando o amor incondicional. É que eu vou me encontrando comigo e encontrando com o meu próximo, me estruturando para me relacionar com os que se dizem meus inimigos, me assegurando na segurança necessária para a vida e os relacionamentos. Naturalmente, os outros valores decorrentes da condição iniciada que temos virão parcela por parcela, de acordo com cada um. Em cada um,
É muito sério, não é? Vejam que esta doutrina, ela é muito difícil. Por que ela é muito difícil? Eu pergunto. Por causa de nossas mentes. Eu quero lembrar-lhe, tia Neiva, uma vez mesmo, um mestre questionou em 1974, o mestre falou, tia, mas Pai Seta Branca é tão grande hierarquicamente, por que é que a gente fala Jesus? Aí, tia Neiva, meu filho, não precisa chamar por Jesus. Basta falar Pai Seta Branca e a gente dispõe de tudo. Salve Deus. Pai Seta Branca, em Cristo Jesus, incorporou e falou, meu filho, quando vocês falam Jesus, é quando eu ouço melhor. E aí ele falou naquela linguagem dele, em espanhol, que eu não saberia repetir, mas o sentido é esse. Não estou, olha o que o Pai Seta Branca fala, não estou interessado que as pessoas venham ao vale e acreditem em mim. Não estou interessado que as pessoas cheguem no vale e acreditem na Pia, no caso, na tia Neiva. Não estou interessado que as pessoas cheguem no vale e acreditem em Mestre Sol e Mestre Lua. Não estou interessado que as pessoas cheguem no vale e acreditem no vale. Mas me preocupo que as pessoas, ao chegarem no vale, saiam acreditando, sobretudo, um pouco mais em si mesmo e continue amando o que sempre amaram, querendo o que sempre quiseram, respeitando o que sempre respeitaram. Salve Deus. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós, do Vale do Amanhecer, temos o hábito de quebrar essa regra. E Pai Seta Branca foi tão objetivo e claro. Hoje eu preparo médio, estou em uma condição. Eu não estou preocupado se o médio ele vem trabalhar. Eu preparei ele como médio. Ah, ele não vem. Ué, problema dele. Ah, você não vai ligar para ele? Eu não. Eu vou até ter vergonha de ligar para ele. Eu tenho, sinceramente, eu tenho. Mas hoje a coisa está tão incrível que se eu não ligar, diz, pô, mas o mestre Wilson, o presidente de tempo, ele nem liga para a gente. É difícil, né? Então, olha só o que o Pai Jatamarca fala aqui. Se chegar católico, que saia mais católico. Se chegar protestante, que saia mais protestante. Se chegar o bandista, que saia mais o bandista. Naquela época, relata o autor. Agora, eu estou tratando dos assuntos aqui em missão do Trino Presidente Triada Ajarã. Isso, o Trino Jaruã, ele estava, né, tratando de assuntos em missão do Trino Jaruã, porque era para instrutores, esse curso era para instrutores de centúrias dos templos do amanhecer. Na condição da segunda pessoa do Trino Araquém, porque ele era o segundo da pessoa do Trino Araquém, diante de homens que vão partir, no mínimo com 2 tempos, para fazer uma cultura de um mestrado. No meu caso, hoje, como presidente de tempo, fazendo uma cultura, né? Fazendo um mestrado. Aí nós vamos falar a altura do que é esta responsabilidade.
que é a cultura de um mestrado. Agora o kardecismo continua grande. E Deus queira que permaneça grande. E Deus queira que o kardecismo permaneça grande. Mas ele não é capacitado para a situação obsessiva atual do planeta. Vocês estão entendendo? Quando o Trino Jaruan dá esse salto aqui nesse ponto aí nós começamos a entrar dentro de outras explicações, porque as pessoas, né, ficam às vezes até perguntando, mas espiritismo não é tudo uma coisa só, é porque eu venho de lá, aí conheço médios que são veteranos, alguns veteranos da doutrina que ficam querendo trazer as coisas do kardecismo para a doutrina do Vale do Amanhecer. Então, preste atenção que o mestre Bálsamo fala aqui. Agora, o kardecismo continua grande. E Deus queira que o kardecismo permaneça grande. Mas ele, o kardecismo, não é capacitado para as situações obsessivas atuais do planeta. E era para continuar grandioso. Inclusive, se ele, o kardecismo, tivesse em sua missão conseguido o objetivo traçado pela espiritualidade, tia Neiva teria vindo de lá do kardecismo para fazer a doutrina do Vale do Amanhecer. E nós continuaríamos com o objetivo traçado pela espiritualidade para a missão do kardecismo. Não essa outra, a doutrina do amanhecer. Isso aqui é sério, são pedacinhos que vocês precisam saber. Que às vezes, em alguns momentos, alguns médicos se perdem dentro da busca pela evasão das respostas do esoterismo, do espiritismo. No entanto, o nosso sistema, a nossa doutrina, ela vai muito além. É de preparar seres, espíritos que estão dentro do corpo humano, entendeu? Para uma missão muito maior. Então, vamos lá repetir. Agora, o kardecismo continua grande. E Deus queira que o kardecismo permaneça grande. Mas ele, o kardecismo, não é capacitado para as situações obsessivas atuais do planeta. E era para continuar grandioso o kardecismo. Inclusive, se ele, o kardecismo, tivesse em sua missão conseguido o objetivo traçado pela espiritualidade, tia Neiva teria vindo de lá do kardecismo. E nós continuaríamos com o objetivo traçado pela espiritualidade para a missão do kardecismo. Não essa outra, a doutrina do Vale do Amanhecer. Então, a tia Neiva tinha saído de lá do kardecismo, tinha preparado nós, e nós continuaríamos missão designada, que a espiritualidade tinha designada para o kardecismo. Mas, em algum momento, o kardecismo falhou. Ok? Mas é que ele se distanciou. Aí ele está falando do kardecismo, mas é que ele, o kardecismo, se distanciou tanto do princípio original do próprio Kardec, que foi necessário que essa cultura viesse para atender. Qual é a cultura? A doutrina do Vale do Amanhecer viesse para atender a própria Umbanda se conservasse o seu sentido original. Aí, vamos consertar isso aqui, ó. Mas se o kardecismo, se distanciou tanto do princípio original do próprio Kardec, que foi necessário que essa cultura viesse para atender. Essa cultura viesse, no caso, eu estava falando de nós de doutrina. Aí aquele começa a falar essa outra, ó.
A própria Umbanda, aí já é outra coisa que ele vai falar, a própria Umbanda, se conservasse o seu sentido original, na essência do sacerdócio africano, não teria sido necessário o kardecismo. Ok? Se a Umbanda tivesse conservado o seu sentido original, na essência do sacerdócio africano, não teria sido necessário o kardecismo. Kardec teria havido em cumprimento do sistema umbandista. Os primeiros momentos da existência de onde surgiu a religião católica é o nosso mesmo primeiro momento da existência trazido por Pai Seta Branca. O primeiro momento da existência da essência esotérica é o mesmo primeiro momento da existência aqui, aonde? Aqui contido na doutrina. O mesmo primeiro momento da existência do sacerdócio africano da Umbanda original. Eu estou falando aqui, quando eu falei aqui contigo, porque lembre vocês que nós começamos lá atrás falando um pouco da Umbanda, né, do povo de Deus, é isso? Quando começamos no começo, então nós estamos falando disso. O primeiro momento da existência da essência esotérica é o mesmo primeiro momento da existência aqui contido, o mesmo primeiro momento da existência do sacerdócio africano na Umbanda original. Aí, então, temos a importância do que seja a doutrina do amanhecer. Ela é a síntese deste universo. Analisem, preste atenção, quando participarem de uma unificação da Yurici lá em cima. Quem não foi ainda no Templo Mãe e não viu uma invocação no dia 1º de maio, ok? A invocação que é feita lá pela Yurici, um dia vocês vão ver, um dia, né, eu pretendo gravar e trazer para mostrar para os médios dentro desse contexto. O que a Yurici fala? Aí ela fala lá, ó, são as 7 forças universais chamada em nosso auxílio e concentrada em nosso sistema. A nossa unificação se traduz por todas as forças contidas no sistema espiritual e convergida para o vale. A mesma importância que ontem o Tibete teve como centro de concentração energética para o equilíbrio do planeta. Então, o Vale do Amanhecer tem a mesma importância do Tibete, ok? Como centro de concentração energética para o equilíbrio do planeta. Com suas várias sedes, várias escolas, porque nós nos juntamos à doutrina do Templo-Mãe, ou seja, a energia do Templo-Mãe, ela emite e nós recebemos e projetamos de volta. Eu estou falando isso na espiritualidade, sem entrar no mérito daqui da administração física, na espiritualidade. Lá é perfeito. O sistema tem a sua perfeição intacta. Agora, nós seres humanos aqui temos os nossos defeitos, né? Então, a mesma importância que ontem o Tibete teve como centro de concentração energética para o equilíbrio do planeta, também o Egito foi um dia através de suas pirâmides. Mais anterior ao Egito foi a Índia. Mais antes da Índia foi a África. E hoje todo esse sistema está concentrado no Vale do Amanhecer.
Vocês estão entendendo agora a nossa grandeza? Hoje é o Vale, no quinto ciclo da mente, o responsável pelo ciclo da transição deste planeta. Isso é um investimento. Tudo que está sendo transmitido aqui custou suor, sangue, marcas, chicotes em pretos velhos, ontem na Cachoeira do Jaguar. E foi necessário esperar 5.000 anos, porque tem 5.000 anos aproximadamente que ela se perdeu na África, a corrente mestra. Analise, então, quanto tempo Pai João, Pai Zé Pedro e essas princesas percorrendo em sua transcendência isso sobre o karma terrível, porque eles tinham o processo vivido por eles em Roma. Era terrível. Tibério foi um deles, Pai João de Enoque, Tibério César, Marcos Vinícius, Pai Zé Pedro, as princesas na vida de Roma, quantos crimes cometeram pelas suas belezas e tudo mais. Antes, eram sacerdotisas extremamente importantes, que também eram responsáveis por aqueles momentos da vaidade na África. E que depois de 1000 trajetórias, reencarnaram na África e foram deportadas como escravas. Depois se reuniram aqueles sacerdotes na Cachoeira do Jaguar, jaguares com a árdua missão de viver sob chicote, sem o menor direito de exteriorizar a transcendência de reis, princesas e imperadores que eram. E assim, poder liberar a manifestação da individualidade transcendente e reconquistar essa herança por eles mesmos e por nós perdida, e nos dá a faculdade no limiar do terceiro milênio, através daquela mulher que nascera em 1925 em Propiar, lá no Sergipe, e no momento certo, quando Deus permitisse que ela tivesse o doutrinador, que o invocasse e ela chegasse para recomeçar tudo de novo, que há 5.000 anos atrás deixamos de continuar fazendo. Mestre, está contido no Vale do Amanhecer, na importância de nossa missão, é extraordinariamente importante, porque a corrente africana, aqui, ela é kármica. A pergunta, que é uma pergunta, por que a corrente africana aqui ela é kármica? Ela é kármica por nossa causa. Por quê? Porque nós a impedimos, pela nossa vaidade, de continuar operando. Então, foram milhares de espíritos, milhares de quadros obsessivos que nós deixamos de atender, que nós deixamos de facilitar a sua ação e que nós nos tornamos responsáveis. E hoje, por transferência junto, além desta corrente, como herança construtiva, também vem tudo um acervo de valores destrutivos, transformados em correntes, em espíritos, ódio, vingança e etc. Nós temos o dever, sobre esse mesmo governo, de proporcionar aquilo que tiramos, aquilo que não proporcionamos, aquilo que é de cada um. É extraordinária e fantástica a nossa responsabilidade. Isso só estamos falando na corrente africana. E nós não temos somente ela, mas também a corrente indiana que está aqui em fusão com ela. São dois poderes imensos. E aí é uma outra história. Que a Neiva conquistou tudo. Mestre, é extraordinária a nossa responsabilidade. Se analisarmos que todo mundo sai em busca de segurança individual, de assegurar-se em patrimônio, e cada vez mais desenvolver possibilidade de fazer coisas que geram capital, que gerem condições de ter uma casa cada vez mais protegida dos demais,
de se assegurar no relacionamento social, se o que está pretendendo na vida é poder político, é o poder da beleza, da sensualidade, analisando deste modo o que é Jesus Cristo. É a inversão de tudo isso. Então, não há realmente quem esteja disposto a ser seguidor de Jesus Cristo. Existe, sim, seres interessados em usar a força desta expressão, seguidor de Jesus Cristo, para gerar recursos pessoais e dominar povo e povos, assegurar-se politicamente, alicerçar-se na hipocrisia dos seus relacionamentos, buscar a força para a impressão de sua fraqueza, mas não para o exercício desta realidade chamada Jesus Cristo. Então, este é o nosso negócio. Para que nós continuemos mantendo viva esta obra, se nós sairmos do princípio original, Jesus Cristo, nós nos perdemos da obra. Então, custe o que custar, precisamos ser, por este princípio, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ela nos põe a par da obra objetiva de Deus em Cristo, construído uma ponte. Isto não anula a luta de cada um dos nossos ministros por sua vida pessoal.